Deus tem uma boa palavra para nós, irmãos. Nada que nós não sabemos, até porque eu creio que muitas coisas relacionadas, é claro, ao Evangelho, nós já temos o conhecimento. E isto é uma grande realidade, porque Paulo disse assim: olha, pelo tempo que vocês têm, vocês deveriam já ser mestres. O que um mestre faz? O mestre ensina. Mas ainda eu percebo que é necessário entregar para vocês os primeiros rudimentos. Do que Paulo estava falando? Paulo estava falando de um alicerce que se é necessário construir numa vida cristã. Em toda caminhada com Deus, nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um alicerce. É aquele famoso abecedário. Na escola entendemos como as vogais A, E, I, O, U. A mesma coisa é com o Senhor Jesus. Por quê? Porque através do alicerce que construímos, que é os primeiros rudimentos, e nós poderíamos passar a noite falando de alicerce de uma vida cristã, e você ia se lembrar de cada um que eu aqui viesse a falar, mas que por nós pouco tem sido praticado. Você quer ver um exemplo? Um dos primeiros alicerces da vida cristã é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho a fé necessária, eu não vou alcançar aquilo que eu tenho buscado. E isso nós aprendemos desde o primeiro dia que nós entramos pela porta de uma igreja. Já ouvimos o pregador falar de fé. Só que se você for trazer para os dias de hoje, pouco se usa a fé. Se usa tantas outras coisas, menos o quê? A fé. Por exemplo, quando você saiu da sua casa para vir aqui na igreja, é porque você tem fé em Deus que Ele pode fazer algo por você. Amém, Jesus? Só que isso não pode ser usado somente nos dias de culto. A fé, ela tem que ser exercida e praticada todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, o que é que acontece? Muitas pessoas têm deixado para usar aquilo que já aprenderam da parte de Deus, somente no dia da adversidade, no dia do problema. E desta maneira, não tem como Deus fazer algo por você. Você sabe o que deve fazer, porém não faz, e isto se torna até um pecado. Porque pecado não é só fazer o que Deus abomina. Pecado, segundo a palavra de Deus, também é deixar de fazer o que Deus mandou você fazer. Amém, Jesus? Eu creio, irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. A sua resposta, você já recebeu, só nessas poucas frases que eu acabei de dizer para você. Deus já falou com você. Cada vez que você vier à igreja e que ouvir a palavra de Deus, coloca ela no seu coração. Deixa eu falar algo para você. Eu não sei para quem é que eu estou falando, se é para uma, se é para duas ou se é para toda a igreja. Eu sei que para alguém é necessário que eu fale o que eu vou dizer. Eu costumo dizer que com tudo nós tiramos grandes aprendizados. Inclusive, até com os animais, a gente aprende. Nós podemos aprender com a formiga. Por quê? Porque é bíblico.
Já leu isso na Bíblia? Quem já leu? Deus falando da formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga trabalha, irmãos, e trabalha bastante. Então Deus nos ensina até através da formiga. Porque tem cristão que é preguiçoso? Tem. Então diga assim, até com a formiga a gente pode aprender. Deus nos ensina e nos mostra que até com o cachorro, com o cão, se tira aprendizado. O cão é aquele, me desculpe, mas até uma forma nojenta, que quando ele acaba de vomitar, ele vai lá e come o seu próprio vômito. E às vezes, é assim que as pessoas fazem. Como? Elas até recebem a palavra, mas elas vomitam. Você quer ver com um outro animal que a gente pode aprender? Com o porco. Jesus falou sobre o porco. O que Jesus falou sobre o porco? Alguém sabe dizer? Com certeza alguém sabe. Jesus, não joguei pérolas aos porcos. O que é pérola? Algo de valor. A palavra de Deus, irmãos, para nós deve ser algo tão precioso, tão precioso, melhor dizendo, que não podemos deixar ela escapar pelos vãos dos dedos. Nós temos que guardar ela no nosso coração. Por isso que Jó 33,14 declara, Deus fala uma, Deus fala duas, mas ninguém se atenta para isso. O que é isso? Porcos que não dão valor para a palavra. Infelizmente, nos dias em que vivemos, nós estamos vivendo épocas assim, que já não damos mais importância para aquilo que de fato tem importância. Uma das coisas que nós já não damos mais valor e nem importância é para a nossa salvação. Se Jesus voltar hoje, ou se eu morrer hoje, será que eu vou subir para os céus? Mas sabe por que nós não damos mais tanta importância para o que é espiritual? Porque o mundo está nos consumindo a cada dia. Onde o ter, eu preciso conquistar, já passou o que eu preciso ser. O ter está acima do ser. E o que é que eu preciso ser? Eu preciso ser verdadeiramente uma pessoa de Deus. Eu não posso estar preocupado ou com que as conquistas deste mundo venham tomar conta da minha vida. É muito bom conquistar, é muito bom possuir, é muito bom ter, mas não é o necessário. Amém, Jesus? O que é necessário, muitas vezes nós estamos deixando de lado, estamos deixando para o escanteio. E o que é necessário? A nossa salvação. A nossa salvação nós estamos abandonando, deixando mesmo de lado, deixando para trás aquilo que para Jesus é importante. Sabe por que isso é importante? Porque Jesus disse assim, eu vou. E um dos propósitos de Jesus em ir para os céus, e um dos propósitos de Jesus subir, sabe qual foi? Ele disse assim, eu vou. Preste atenção aqui no pastor que você está ouvindo. Eu vou e vou preparar um lugar para vós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isto para Jesus é prioridade. Devia ser também para mim e para você. Devia ser para nós. Irmãos, eu não sei por que eu estou entrando por este caminho,
mas dirigido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que estou sendo. Uma igreja que não pensa na sua salvação, na vida eterna, nunca foi igreja. Vou tornar a repetir para você. E quem é a igreja? As quatro paredes? Não, eu e cada um de vós. Se nós como igreja não pensamos na nossa salvação, na nossa vida eterna, nós não estamos sendo a igreja que Jesus agrada. E se Jesus não agrada de nós como igreja, quando Ele voltar, Ele vai voltar para buscar a sua, e nós vamos ficar. Amém, Jesus? Coloque isto no seu coração. Guarde o que eu disse para você. Coloque a salvação, a vida eterna, em primeiro lugar.